Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Mente Renovada, nossa Escola das Emoções. Você já sabe, aqui é Diane Gouveia e olha, deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, aperta aí o sininho para você não perder nenhuma novidade e também não deixe de compartilhar esse conteúdo. Essa aula de hoje está imperdível. Ansiedade. Quem nunca, hein, gente? Quem, hein? Hoje o meu auditório está cheio de pessoas ilustres. Quem nunca teve ansiedade? Ansiedade é um tema muito necessário de conversarmos de maneira recorrente, porque, de fato, é quase uma situação pandêmica. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm sido acometidas desse mal. Quem já teve ansiedade, assim como eu não digo no sentido apenas do perfil de uma personalidade um pouco mais ativa, porque tem uma ansiedade natural na vida, que é o que faz você levantar da cama e agir, tem que ter um pouquinho ali da ação da ansiedade. Nossa, eu tenho que fazer isso, deixa eu agir com isso. Não estou falando disso, eu estou falando de uma patologia. Quando há um excesso de preocupação, pensamentos intrusivos que produzem angústias e sintomas, inclusive físicos, psicossomáticos, que trazem grande angústia para a pessoa que está padecendo da ansiedade. Então nós vamos falar sobre esse nível patológico da ansiedade hoje. Eu peguei uma das definições mais simplistas, vamos dizer assim, só para você ter noção de como é fácil definir um processo de ansiedade. Falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade do indivíduo. Pavor depois de uma situação muito difícil. Uma das coisas que sempre vai estar muito ligada com a ansiedade é o medo, o pavor e a insegurança. Você não vai ver uma pessoa passando por uma síndrome do pânico, por uma TAG. TAG é um transtorno de ansiedade generalizado, que às vezes os psiquiatras colocam algumas pessoas nesse diagnóstico quando não há um motivo específico para a ansiedade. Eu tô com medo de sair de casa e sofrer um acidente. Eu tô com medo de ir no mercado e ser assaltada. Eu tô com medo de fazer comida e queimar a comida. Sabe quando a pessoa entra em um colapso emocional tão grande que ela tem medo de fazer, ela tem medo de viver. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu já passei por uma situação parecida com essa sim. Diane, você já teve ansiedade? Já. Você já foi diagnosticada com TAG? Já fui diagnosticada com TAG. Diane, você já teve umas coisas dessas? Infelizmente, eu sei e vivi na pele o que é isso. Olha, eu vou dizer para você, nós vamos falar um pouquinho dos motivos, das portas de entrada, mas também nós vamos dar conselhos práticos para a superação. Primeira coisa que eu te falo, a ansiedade, você não vence ela se você não estiver disposto a falar repetidamente sobre os fatores que talvez abriram as portas para essa ansiedade entrar no seu coração. Eu quero começar com uma referência que está em Efésios 4, do 17 em diante vai ter a seguinte descrição: vivendo como filhos da luz. Então, a luz, ela dissipa todas as trevas. A luz de Deus na nossa vida separa o que é bom do que é ruim, separa o que não presta daquilo que é útil para a glória de Deus. O Senhor, ele tem prazer em nos dar saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Nosso Deus, ele é um Deus de saúde e ele quer nos renovar com tudo que é bom, ele quer nos abençoar com tudo que é bom. Por que até uma pessoa que teme a Deus, que acredita em Deus, que é cristão, que está na igreja, talvez até tem um cargo, um pastor, uma pastora, por que nós não estamos vacinados? Por que ninguém está livre de viver uma situação como essa e receber um diagnóstico de ansiedade ou de síndrome do pânico? A alma humana, ela é muito mais complexa do que nós podemos imaginar. E nós precisamos todos os dias checar o que tem no nosso coração. Sabe o que desencadeia principalmente a ansiedade em nós? Culpa, remorso. Sabe, quando você fica com um monte de pendências e falando para si mesmo, nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, por que foi assim? E você fica se enchendo de remorso, se enchendo de culpa. E mais, às vezes você fica ocupando o seu pensamento com coisas do passado, de como deveria ser e não foi, ou lembrando daquilo que algumas pessoas fizeram com você. Existem algumas vezes que a ansiedade ela vai nascer por causa de uma situação difícil. Eu vou te dar um exemplo.
uma situação de quase morte, ou uma morte mesmo. Alguém perdeu um membro da família, isso pode ser uma porta de entrada para a ansiedade. Crises financeiras podem causar, sim, ansiedade, o medo, a incerteza do futuro. Uma crise no casamento, nossa, o que vai ser de mim? Será que o meu casamento vai sobreviver? Um problema na família também pode causar isso. Então, os motivos pelos quais nós vamos nos deparar com essa situação de ansiedade são diversos motivos, mas eu quero te encorajar a caminhar junto comigo nessa aula, porque eu tenho certeza que você vai receber uma instrução muito precisa da parte de Deus. O texto vai dizer assim, a partir do versículo 17, Efésios 4. Assim, eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios, inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurece o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres da carne e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Cristo e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de toda a antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem então que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Eu vou frisar esse versículo, que eu estou no 23 agora. Deixem que o Espírito renove, então, os seus pensamentos e as suas atitudes. 24. E revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Olha só, nós precisamos entender a urgência que é renovar os nossos pensamentos. Eu falo como uma cristã que veio, de uma família que eu fui inserida ao cristianismo, o evangelho desde muito pequenininha, desde quando eu nasci, os meus pais sempre me levaram na igreja, mas chegou um tempo na minha vida que eu percebi que era necessário fazer uma reforma, trocar pensamentos. Olha, existem situações na nossa vida que vão produzir pensamentos muito tóxicos, até intrusivos. Suponhamos que alguém te magoe ou fale algo que você não gostou e aquilo desce pro seu coração e produz uma profunda amargura na sua alma. Você tem dois caminhos. Você pode ficar pensando e pensando nisso e pensando, nossa, será que fulano vai me magoar de novo? Será que aquilo que essa pessoa disse é verdade? Ou você pode simplesmente pensar, aquela pessoa não vai me definir, eu sei da minha identidade, eu vou perdoar. Se eu tiver recebido essas palavras por causa de algo que eu fiz, eu vou pedir perdão e também vou perdoar. Eu vou resolver essa situação e não vou deixar isso entrar no meu coração. A grande questão é que nós negligenciamos a renovação dos nossos pensamentos. Aconteceu um negócio há 20 anos atrás. Quando nós muitas vezes pensamos, acessamos com a mesma dor do que aconteceu há 20 anos atrás. Então a ansiedade nada mais é do que muitas bagagens acumuladas de dores, ofensas, tristezas, que não ganharam ressignificação no nosso emocional. A pessoa ansiosa, ela sempre vai ter algum nível de medo. E, gente, todo medo, no fundo, a base original de todos os medos é o medo da morte, sabe? As pessoas, elas nutrem inconscientemente um terrível medo de morrer, mas não é qualquer morte, é aquela morte sofrida, sabe por quê? Porque elas têm medo de um Deus que tá bravo com elas, que vai puni-las por seus pecados. Quantas vezes a ansiedade vem acometer as pessoas por causa de coisas mal resolvidas? Gente, aprender a perdoar rápido é o maior antídoto para não viver uma vida de ansiedade, muito menos de depressão. Você tem que aprender a se livrar rápido das amarguras, das ofensas. A pessoa falou, você já perdoou. A pessoa te feriu, você já levanta a mão e já ora em Espírito, Senhor, abençoa fulano, não deixa isso entrar no meu coração. A limpeza emocional, quanto mais rápida ela é feita, mais eficaz vai ser a sua saúde emocional. Deixa eu te falar uma coisa. Se você renovar os seus pensamentos, resolver as pendências do passado e decidir ter uma atitude positiva diante da vida, independentemente dos desafios, você vai ter uma saúde emocional plena e perfeita. Então anota. Primeiro, resolver pendências do passado.
limpar diariamente, adquirir renovação da mente e ter uma atitude positiva frente à vida. Então anota aí, resolver pendências do passado, renovar os pensamentos e ter uma atitude positiva frente à vida. Primeiro, resolver as pendências do passado. Sabe o que é resolver as pendências do passado? É não deixar mais nenhum fantasma do passado te atormentar. Ah, Diane, mas eu fiz tal coisa, nunca contei pra ninguém, e esse negócio virou uma prisão, eu não tenho coragem de contar que eu traí pra minha esposa, que eu traí meu marido. Conta. A partir do momento que você confessa e deixa, você alcança a misericórdia e o inimigo não tem mais poder de travar a sua mente, de cauterizar a sua mente, de escravizar a sua alma. Automaticamente você está liberto de toda acusação de Satanás. Porque quando nós nos arrependemos de coração e nós verbalizamos, olha, Senhor, eu fiz isso, eu preciso pedir perdão para o meu marido ou para minha esposa, eu preciso conversar com os meus pastores, aquilo ali está sendo desligado na terra. Se está sendo desligado na terra, está sendo desligado no mundo espiritual. Então o inimigo não tem mais força sobre você. Então quantas pessoas estão em verdadeiros cativeiros emocionais por guardarem segredos? Segredos de família, segredos de pecados não confessados. Não guarde segredo. Seja uma pessoa que seja um livro aberto. Ah, mas vai vir consequências. Vai vir consequências. Mas você vai lidar com as consequências da verdade, da confissão, ou você vai lidar com as consequências da ansiedade, de todas as coisas que podem vir de questões mal resolvidas. Outro ponto, de resolver o passado, às vezes é sobre algo que nós fizemos e que nós precisamos perdoar, pedir perdão, confessar, enfim. Mas às vezes é o que fizeram com a gente. Quantas vezes nós carregamos bagagem por causa de traumas na infância? Então, na infância, podem acontecer inúmeras situações, sabe? Inúmeras situações de traumas, de abandono paterno, abusos e tantas situações dolorosas que podem acontecer na infância e que a pessoa não conversa sobre isso, não elabora isso, sabe? Você que passou por situações traumáticas na sua infância, você precisa minimamente procurar ajuda psicológica, conversar com alguém da sua confiança. Conte o que aconteceu na sua infância que doeu tanto. Fale, verbalize. As feridas, elas são cicatrizadas quando elas são expostas. Quando ela é exposta e tem ali o mecanismo correto para tirar o pus, para tirar a infecção, ela vai cicatrizar. Então não guarde para você os traumas do seu passado. Seja uma pessoa que consiga resolver as pendências do seu passado, porque assim você não vai ter mais medo nem culpa, então você vai tirar o poder da ansiedade, desses pensamentos acelerados que estão na sua mente. O segundo ponto é renovação da mente, você precisa renovar. Então, se você é uma pessoa que passa talvez o dia inteiro pensando assim, eu não consigo, eu não tive pai, ninguém gosta de mim, olha só, meu marido não faz nada por mim, eu não vou conseguir dirigir nunca porque eu morro medo de trânsito, porque eu sofri um acidente quando eu era criança, eu quase morri. E você ficar pensando só no que aconteceu, só no quanto você é vítima, só do quanto a sua história é dolorosa, você não vai romper na vida. A ansiedade vai te governar mesmo. Quando é que a ansiedade para de nos governar? Quando eu renovo os meus pensamentos. Não, tudo bem. Olha, minha infância não foi fácil, a minha adolescência foi muito difícil. Na vida adulta parece que a coisa também não está muito favorável por enquanto, mas eu sou filha amada do Senhor, eu sou filho amado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou vencer essa situação, eu vou perdoar fulano, eu não vou guardar essa mágoa, eu vou ler a Bíblia, eu vou acreditar naquilo que Deus fala sobre mim, eu vou ir na igreja, não está dando esse trabalho, eu vou mandar um currículo para um outro serviço, eu vou vencer esse medo de dirigir. Eu reprovei 7 vezes no Detran. Vocês não estão entendendo a pessoa dura de roda. Hoje quem me vê dirigindo nunca vai pensar que eu passei por uma situação dessa, porque eu sou piloto de fuga. Meu marido ele fica doidinho comigo. Ele fala, amor de Deus, que é isso? Esses dias pra trás eu tirei o carro de ré lá na garagem. E foi, mano, ele falou assim, mas você é boa motorista. Mas eu tive que vencer um grande medo, um grande gigante. Se eu ficasse lá presa àquele pensamento limitante, eu não vou conseguir dirigir. O que acontece? Quando eu estava tirando o meu processo, quando eu estava tirando a carteira, eu bati o carro uma vez. E aquilo me deu muito medo, aquilo me paralisou e eu ficava muito ansiosa. Todas as vezes que eu entrava no carro, parece que eu lembrava do acidente, então eu fiquei muito ansiosa. Tava eu, minha avó, uma das minhas irmãs, fui virar a curva e eu bati o carro com tudo em outro carro. Meu pai teve que pagar o dano, então eu fiquei muito, por mais que não teve dano a ninguém, foi um dano material e eu fiquei muito angustiada, muito insegura com isso. O que eu quero dizer para você? Atualize o seu cérebro, renove os pensamentos.
Eu não sou mais aquela adolescente, aquela jovem insegura quando estava começando a dirigir. Por quê? Porque eu decidi enfrentar o meu medo. E eu decidi dirigir até estar boa na direção. Então, quando você não aceita a insegurança e a ansiedade te governar, você vai superar os seus medos. Sabe, tem coisa que a gente vai com medo mesmo. E aí o medo vai indo embora à medida que eu vou percebendo que eu posso vencer aquela situação. Entende? Então é muito importante termos uma renovação do nosso pensamento. Em vez de você ficar pensando nos seus traumas e lembrando o que fizeram com você, canalize o seu pensamento em palavras de vida. Não, eu posso todas as coisas que me fortalecem, eu posso vencer essa situação, eu posso vencer esse trauma, eu posso vencer essa angústia, eu posso vencer essa rejeição, porque Deus é comigo e eu vou vencer. Renove os seus pensamentos, visualize aonde você quer chegar, creia nas promessas de Deus para a sua vida, que vai ser revolucionário. Terceira e última dica de hoje para finalizarmos essa aula. Tenha uma atitude positiva frente à vida. Só uma atitude positiva, Diane? Não, uma atitude positiva revela a fé. Você pode ter muita fé, mas se você reclama, se queixa de tudo, vê dificuldade em tudo, a sua atitude não está revelando a fé que você guarda no seu coração. Mas uma pessoa com uma pequena fé, que tem uma atitude positiva, ela manifesta uma grande fé. Furou o pneu, em vez de reclamar, nossa, mas que coisa... Não, gente, vamos trocar, chama ajuda. Nossa, mas não deu certo isso aqui. Não, gente, vai dar certo. Sabe? Ter uma atitude positiva. Tem uma música muito antiga que eu gostava de cantar demais para as minhas amigas na adolescência, que fala assim, ó. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. E ela começa assim, ó. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e esperarmos em Deus... Ele ouve e responde e dá tudo certo. O que é esse dá tudo certo, Diane? Quer dizer que eu não vou ficar doente, que eu não vou ter crise no meu casamento, que meus filhos não vão mal na escola? Não. Isso não existe aqui no planeta Terra. Isso é coisa de Disney, Alice no Mundo das Maravilhas. Não. Vida real, de gente de carne e osso, tem problemas. Todos os dias é um chumbo, é um problema, é uma pessoa difícil, é crise financeira, é um negócio. Nós vamos ter que resolver, lidar com situações desafiadoras. Ter uma atitude positiva frente da vida é entender que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que eu tenho força, que eu tenho graça e que eu tenho unção da parte de Deus para vencer qualquer desafio. Então, se hoje você está lutando com um problema, vamos colocar um problema financeiro, o Senhor quer liberar a graça necessária para você conseguir vencer e superar esse problema. Se hoje o seu problema é no seu matrimônio, o Senhor está liberando a graça. Não adianta ficar preocupado, não adianta morrer de medo, porque o medo não governa nada. Ele só nos esconde da nossa responsabilidade. Às vezes você poderia até tomar uma atitude positiva, mas o medo faz com que você fique na passividade. Então, que você tenha uma atitude positiva. Declare a palavra. Não declare o problema, declare a palavra. Ah, mas o meu problema é esse. Não, declare a palavra. O Senhor está comigo, essa ansiedade não vai me governar. Eu sei que Deus está visitando a minha vida. Os meus pensamentos vão se organizar. Eu não vou ter esses pensamentos intrusivos todo o tempo. Declare a palavra sobre a sua mente, declare que você não vai ser governado nem governada pela ansiedade, em nome de Jesus. Para finalizar, Filipenses 4, versículo 8 em diante diz: por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, no que é digno de louvor. E continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo que vocês ouviram de mim e viram e me viram fazer. Então, Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz está com você. Então, pense nas obras dele, medite na palavra dele, escute bons conselhos, escute a palavra do Senhor, encha o seu coração da palavra de Deus, porque dessa maneira a ansiedade não terá lugar. Então, só revisando as nossas 3 dicas. Organize pendências do passado, renove a sua mente, pense coisas boas, enchendo da palavra de Deus e tenha uma atitude positiva frente à vida, porque tudo isso vai passar em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula em nome de Jesus.